então para a nossa segunda parte da nossa aula de cálculo vetorial. A gente vai discutir aqui, nessa parte da aula, as operações com vetores, né? Quando a gente vai trabalhar com vetores, com grandezas vetoriais, é importante entender que a operação com grandeza vetorial é diferente da operação com grandeza escalar. Vamos lá. 5 litros mais 3 litros, 8 litros. Acabou, tá definido. 5 litros mais 3 litros, 8 litros. 5 horas mais 3 horas, 8 horas. Tá. 5 newtons mais 3 newtons, força. 5 newtons mais 3 newtons, força é grandeza vetorial. Se for 5 newtons para lá, 3 newtons para lá, 8 newtons. 5 newtons para cá, 3 newtons para lá, 2 newtons. 5 newtons aqui, 3 newtons aqui. Sim, tem que fazer uma operação. Então, observem que quando a gente faz operações com grandezas vetoriais, é diferente da gente fazer operações com grandezas escalares. Então, a gente precisa de algumas regrinhas aqui. Basicamente, são duas regras. Existe a regra do polígono, regra poligonal, e a regra do paralelogramo. Nessa segunda parte, nós vamos tratar somente sobre a chamada regra do polígono, regra poligonal. E na próxima parte, né, a gente vai falar sobre a regra do paralelogramo. Lembrando que, se você não viu a nossa primeira parte da aula de cálculo vetorial, olha aqui nos cards, né? Clica aqui nos cards para você dar uma passadinha. Primeiro assiste a primeira parte, para depois você vir para cá. Então, voltando aqui. Então, vamos tratar da chamada regra poligonal, regra do polígono. Eu representei aqui dois vetores, vetor x e vetor z. Tá? Eu quero fazer uma adição desses vetores. Eu quero fazer o vetor y, eu quero o vetor y somado com o vetor z. Então, eu quero somar o vetor y com o vetor z. A soma do y com o z vai dar um terceiro vetor. Quando eu somo duas grandezas vetoriais, eu obtenho, obviamente, uma terceira grandeza vetorial. Eu vou chamar de vetor R. Então, o R, para mim, é a resultante. Né? O R é o vetor y mais o vetor z. De acordo com a regra do polígono, a regra poligonal, como que a gente deve proceder? Você vai pegar o vetor y, sim, ou o vetor z, não importa. Y mais z é igual a z mais y, é comutativo. Então, o y mais o z dá o vetor r. O vetor z mais o y vai dar o vetor r também. Tá? Então, como que a gente faz quando vai usar a regra do polígono? Você vai pegar cada um dos vetores e vai copiá-lo com o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, vamos lá. Pega o vetor y, copia o vetor y com o mesmo módulo, mesma direção e... Tá, então, eu vou pegar o vetor y meu que está aqui, vou copiá-lo com o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Pronto, copiei. Está aqui, né? O nosso vetor y foi copiado para cá, né? Tá lá, o vetor y. Agora, você vai pegar o vetor que você vai somar com y, também copiar com a mesma direção e mesmo sentido. E você vai fazer coincidir a origem do vetor z com a extremidade do vetor y. Então, você vai pegar o vetor z, copiar com o mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido e colocá-lo aqui, né? A origem do z na extremidade do y. Então, pega o vetor z, copia com o mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido, tá lá. Vetor y, vetor z. Opa, tá aqui, pronto. Então, eu peguei o vetor y, copiei. Peguei o vetor z, copiei. Pronto. Se eu tivesse mais um outro vetor, vetor a, y mais z mais a, eu pegaria o vetor a origem do a na extremidade do z. E vou fazendo isso até eu somar a última parcela. Então, tá aqui. Copiei o y, somei com o z. Qual é a resultante que eu chamei aqui de R? Vou usar aqui o meu vetor R.
Está aqui o vetor R. Tá, então, olha lá, o vetor y somado com o vetor z vai dar um terceiro vetor cuja origem está na origem do primeiro vetor adicionado. E a extremidade está na extremidade do último vetor adicionado. Então, o y somado com o z vai dar o vetor R. Está aqui. O y mais o z, o vetor R. Essa é a nossa chamada regra do polígono. Bem simples. Você vai somando um vetor após o outro, fazendo sempre coincidir a origem do próximo vetor com a extremidade do vetor anterior. Terminou de fazer a soma, o resultante tem origem na origem do primeiro, extremidade na extremidade do último vetor. Então está aqui o vetor R, é o vetor y mais z. Observem que eu poderia ter feito o z, somado com o y, o z somado com o y, e, obviamente, teria dado o mesmo vetor R. Z somado com y, também dando o vetor R. Observe, então, que a adição de vetores ela é comutativa. Então, o z mais y vai dar o R, ou o y mais z vai dar o R também. Tá, então, está aqui de uma maneira bem simples, nossa chamada regra do polígono. Eu vou trazer isso para cá, para eu poder usar a nossa próxima imagem, o nosso próximo exemplo ali. Está aqui, mais ou menos. Aqui. Bom, eu coloquei aqui um novo exemplo. Observem que eu tenho aqui uma soma de vetores. Eu tenho aqui 4 vetores. O vetor A, B, C e D. Observe o seguinte, quem está somando? Vamos lá, olha aqui. Extremidade na origem. Eu tenho aqui o vetor A somando com o B. Aqui eu tenho o vetor B somando com o C. E observem aqui, faltou finalizar, né? Eu já deixei aqui de propósito para a gente poder entender duas situações. Se a gente tivesse uma situação como essa aqui, olha lá, o vetor A somando com B, somando com C, somando com o vetor D. Poderia começar no B. B somando com C, somando com D, somando com A. Poderia começar aqui. C somando com D, somando com A, somando com B. É a chamada soma nula. É quando a gente tem o vetor A somado com o vetor B, somado com o vetor C, somado com o vetor D, dando o chamado vetor nulo. Tá, então observe o seguinte, pela regra do polígono, quando que a soma dos vetores vai dar igual a zero? Quando você tiver a origem do primeiro vetor somado, coincidindo com a extremidade do último. Fechou o polígono, a soma é igual a zero. Tá? Então, vetor A mais B mais C mais D igual a zero. Poderia ser B mais C mais D mais A igual a zero. Agora, vamos apagar. Voltando na nossa situação inicial lá, quando a gente tinha a figura dessa forma, não usei a regra, mas acho que ficou bom, né, Carol? Mais ou menos, né? Tá. Então, ó, como estava aqui anteriormente, A, B, C, D. E se a gente tivesse essa situação agora? Observem que agora a nossa soma não é mais nula. Porque o vetor A somando com o B, somando com o C, ó, o C não está somando com o vetor D. Então, observe o seguinte, vamos pegar a nossa régua ali, deixa eu pegar a minha régua aqui, vou trocar a cor aqui do pincel, um minutinho, estou de volta. Sim? Tá aqui, observe, vou até trocar a cor desse vetor para facilitar o entendimento aqui. Olha lá, observe o seguinte, que agora a gente tem a seguinte situação. Olha aí. Só para destacar. Enxergaram? O vetor A somando com o vetor B, somando com o vetor C,
dando como resultante o vetor D. Então, olha lá, a origem do primeiro, a extremidade do último, a soma dos vetores, ok? Tá aí a nossa regra do polígono. Para finalizar a nossa aula, eu coloquei aqui mais 2 exemplos, que é exatamente para a gente tratar da diferença de 2 vetores. Então, eu tenho aqui o vetor A e o vetor B. Tá aí, bem simples, vetor A, vetor B. Né? O vetor A mais B. Tá, então vamos lá. Vetor A mais o vetor B. Aquilo que a gente acabou de ver agora. Copia o vetor A com o mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. Aqui está até mais fácil que lá, porque tem a orientação, né? Tem o reticulado aí. Então, ó, 3 na vertical para cima. Copia o vetor, ó, 3 na vertical para cima. 1, 2, 3. Pronto, vetor A. Bem? Somado com o vetor B. A origem na extremidade. 4 para a direita. 1, 2, 3, 4 para a direita. 1, 2, 3, 4 para a direita. Vetor P. A somado com B. Início. Extremidade do último. A somado com B. Está aqui. Esse é o vetor A somado com o vetor B. Né? Origem na origem do primeiro, extremidade na extremidade do último. O A somado com B, nós chamamos de vetor X. Está aí. É até interessante que nessa situação a gente consegue até calcular o módulo desse vetor, né? É só pegar esse triângulo aqui e aplicar o teorema de Pitágoras. Tá. Quero discutir agora com vocês a diferença. Como é que ficaria o vetor A com o vetor menos B, quer dizer, o vetor A menos B? Na verdade, aqui a gente tem a seguinte situação. Lembrando que uma diferença, que é, na verdade, a definição lá na matemática, né? A subtração, subtrair, é somar com o oposto. Então, o que é o 7 menos o 5? É o 7 somado com o oposto do 5. Tá, e aqui é só aplicar essa propriedade de operações na matemática. Então, o que é o A menos o B? É a gente pegar o vetor A e somá-lo com o oposto do vetor B. Então, eu vou copiar o vetor A e somar o vetor A com o oposto do B. Lembrando que vetor oposto é um vetor com o mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Tá, então, vamos para o nosso quadro. Tá, então, copia. Vou fazer com uma cor diferente para poder destacar ali. Tá, então, copia o vetor A com o mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. Tá aqui, vetor A. 1, 2, 3. 1, 2, 3, vertical, para cima. Pronto, vetor A. Eu não vou somar o A com o B. Isso já foi feito aqui, no item A da questão. Eu vou somar o A com o oposto do B. Qual é o oposto do B? Um vetor que tem um módulo igual a 4, horizontal para a esquerda. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Esse é o vetor B, o oposto a ele, o menos B. Pronto, A somado com menos B. Comecei aqui, terminei aqui, está aqui o vetor A somado com o vetor menos B, que nós chamamos aqui de vetor Z. Então, o Z é a soma do A com o vetor menos B. Tá aí, então, a nossa regra do polígono, regra poligonal. Observe um detalhe aqui. A regra do polígono, ela serve para você somar qualquer quantidade de vetores. 2, 3, 4, 5, N vetores. Ao contrário da nossa regra do paralelogramo, que a gente vai ver na próxima aula, que aqui a gente soma de 2 em 2 vetores. Ok? Bons estudos, até a próxima aula.